Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, desse podcast que eu chamo de Lindão, que é o podcast Débora no Canto Dela. Por que desse nome? Explicar para você que está chegando aqui agora, que ainda não conhece o meu trabalho, nosso podcast, porque do meu canto eu entrevisto profissionais que, além de profissionais que já são bons no que fazem, eles fazem isso nos bastidores, eles também estão aqui comigo para mostrar esse trabalho para vocês, porque eles fazem com amor, com respeito, e eu trago muito isso aqui, pessoas que eu consigo reconhecer isso neles, na medida do possível. Claro que eu vou ali no Instagram, que alguém faz uma indicação. Então quem eu trago aqui nessa mesa de podcast, desde aí há uns 3 anos aí, né, depois eu vou calcular certinho, mas eu sempre trago pessoas que realmente impactam a vida de outras pessoas. E hoje não é diferente, eu trouxe uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que tem um trabalho tão importante, tão impactante, e eu quero que você conheça também. Você vai conhecer, vai poder também ir lá no Instagram depois, acompanhar, mandar direct, viu? E pode conversar. E é um homem, viu? Eu sempre falo aqui que homens são poucos na minha mesa aqui, mas quando eles vêm também, eles já falam que é para acabar com tudo já, num bom sentido, e isso é muito bom. Então hoje eu recebo aqui, deixa eu cumprimentar, né? Tudo bom, Vitor? O Vitor aqui da editora Chave Mestra, ele que faz a parte técnica. Mari, tudo bom? Minha story maker. E eu tô aqui gravando, né? Esqueci de falar, né? Eu já fiz, é o 3º episódio aqui na editora Chave Mestra. Esse é o nosso mais novo estúdio aqui, em que eu gravo o meu podcast, o Débora no Canto Dela. E por isso que você tá, talvez, estranhando, falando, mas eu não conheci esse estúdio. É aqui no Chavecast, um estúdio super especial, com uma estrutura incrível aqui no Alphaville, São Paulo, e que eu tive a honra de receber esse convite para poder gravar o meu podcast aqui. Então, a partir de agora, estou aqui, viu? Essa é a minha família de agora. E eu quero logo falar com ele, porque senão eu falo demais aqui e não deixo ele falar do tema que a gente vai falar, sobre o verdadeiro poder das mulheres. O poder da mulher, você sabe qual é? Então, vem comigo que hoje eu recebo o Tonei Bastos, que é mentor e especialista comportamental. Tudo bom, Tonei? Olá, Débora! Meu Deus, que honra, amiga. Eu que satisfação. agradeço, viu? Eu me sinto bastante lisonjeado, bastante honrado por esse convite. Obrigado por você me proporcionar estar aqui no seu canto, né, compartilhando um pouco das minhas experiências. Eu digo que eu amo falar com pessoas, eu amo cuidar de pessoas. Então, eu acredito que vai ser um momento muito precioso, um momento muito rico de conhecimento para você. E olha, é importante a gente frisar, né, Tonei, que ele trabalha com pessoas, tá? Então, ele tá fazendo esse material, eu até fiz aí nos bastidores uma gravação rápida, né, pro pessoal do Instagram, mas para deixar vocês aqui cientes, ele trabalha com pessoas. Então, homens, mulheres que precisarem desse atendimento, dessa consultoria, essa mentoria, então ele trabalha com pessoas. Hoje, em especial, eu falei, não, vamos trazer um tema aí para as mulheres, né, Tonei? Porque ele também faz um trabalho com mulheres. Então, eu falei, vamos trazer pra gente aqui, puxar pra gente, né? Sim. Ô, Tony, como que é o seu trabalho, em primeiro de tudo? O que faz um mentor nessa área de desenvolvimento comportamental? Sim. Como que é feito o teu trabalho? Então, Débora, o meu trabalho, eu digo que eu me escondi muito de pessoas, né? Durante toda a minha vida, eu me escondi muito de pessoas. Eu tinha um comportamento que eu dizia que aquilo praticamente era a minha identidade. Aquele comportamento de timidez, aquele comportamento muito fechado, muito calado. E, de repente, de uma situação que aconteceu em 2018, aonde eu falei, caramba, eu preciso de ajuda. Eu preciso me conhecer. Eu preciso resolver alguns conflitos meus e fui buscar essa ajuda. E aí, quando eu passei a tomar conhecimento, né, da onde é que vinha toda aquela situação desagradável em mim, eu falei, caramba, isso não só eu que precisa disso, várias pessoas precisam disso. Aonde eu consegui primeiro ajudar dentro do meu lar, né, a minha esposa, a minha mãe na época, irmãos, eu falei, mais pessoas precisam disso. Daí eu fui buscar formações, fui buscar treinamentos para que eu pudesse ter ferramentas, ter embasamento para cuidar de pessoas. Aí pronto, aí fiz formações e eu comecei a atender pessoas. Eu comecei a cuidar de pessoas.
Mas é óbvio, eu precisei primeiro cuidar de mim. Então, o meu trabalho é trabalhar com pessoas de forma individual, pessoas através de mentorias, treinamentos em grupos, empresas ou palestra também. Então, Sim. é dessa forma que eu venho aí atuando nesse mercado do desenvolvimento comportamental, desenvolvimento humano. E a gente vai detalhar tudo, viu, para vocês aqui. Então fica comigo aqui, porque vou perguntar tudo. Eu falo que a gente não tem 4 horas de podcast, mas em 1 hora a gente pergunta muito, viu? Perfeito. O que você, primeiro, antes da gente chegar ali no Otonei mentor, no Otonei que tá ali diante de muitas pessoas também, que eu acredito que você visualiza muitos de Otoneis do passado também, né, quando você faz a sua mentoria. Mas o que você acredita que você precisou lá atrás, nesses processos que você também investiu, você investiu tempo, com certeza finança, né, o financeiro. O que mais te paralisava, que você conseguiu ter essa clareza e te impulsionou depois, quando você resolveu isso? É claro que não são detalhes, né, Otonei? É muita coisa. Mas assim, o que pegava mais para você ali? Sim. Débora, até 2017, eu trabalhava dentro da indústria. Eu trabalhava equipamentos para petróleo e gás, né? Petrobras. E eu estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida. Eu tinha chegado ao nível de supervisor, né? Dentro de uma multinacional, liderando uma equipe de mais ou menos 80 pessoas. Estava bem financeiramente, estava bem família, a minha casa própria, tudo tipo assim, aquilo que um homem ou uma mulher sonha, né? Para chegar em um nível, um patamar desejável. Mas naquele momento, Débora, quando eu alcancei tudo isso, tipo assim, ó, o vazio ainda continuava dentro de mim. Ainda existia vazio, ainda existia perguntas sem respostas. E em um comportamento que eu tive com meu filho de 5 anos, foi aí, assim, ó, a chave, o ponto de virada que eu falei, caramba, eu não posso ter esse comportamento toda vez que meu filho agir dessa forma. Eu entendi que eu precisava de ajuda porque se tratava de uma situação comportamental. Ou seja, eu tomei consciência de comportamentos meus que, tipo, não estava congruente com o que eu estava querendo para a minha vida. Aí, pronto. Aí, quando eu busquei ajuda, que eu me conheci, né? Aí as coisas foram, tipo, tomando novo sentido, tomando novo rumo. Tá entendendo? Então, eu acredito que foi essa tomada de consciência. E que você precisou, né? Como as pessoas às vezes falam, não, mas isso eu vou aprender, eu vou amadurecer. Não, mas você precisou de um mentor também, você precisou de alguém que te mostrasse, porque nem sempre a gente vai ter esse conhecimento, essa clareza, né? Exatamente. É nesse sentido, né? Eu fui buscar ajuda. Eu saí de Salvador e fui buscar ajuda onde? Em Fortaleza. Eu passei 5 dias em Fortaleza, em um treinamento, onde eu tive um mentor, né? E esse mentor ele foi começando a me conduzir para uma nova jornada de vida. Né? Então, fui buscar ajuda. E aí, depois, claro que não foi tudo um processo, como na vida de todos nós, e eu acredito que ainda você tenha, com certeza, os seus processos, né? Porque a gente vai crescendo a cada dia. Sim. E aí, você, quando começou a trabalhar com pessoas, você muitas vezes via também, você lá em casa, no trabalho, onde você estivesse, você também falava, opa, eu não posso mais fazer isso aqui. Outras coisas você já não tinha o costume de fazer, porque fica automático. Também quando se torna mentor, você ainda tem aquela coisa, ai meu Deus, será que eu tô fazendo aquilo que eu tô ensinando? Porque tem que ter, né? Você é o seu melhor exemplo, né? Perfeito. É aquela questão, né, de você ter comportamentos conscientes e comportamentos inconscientes. Né? Então, ou seja, muitas pessoas hoje elas vivem assim, entendeu? Conscientemente, tipo, elas sabem que, exemplo, fumar faz mal. E por que fumam? Conscientemente, tem homens que sabem que trair não pode. E por que traem? Conscientemente, sabe que precisa tomar água no lugar de Coca-Cola. Tá entendendo? E por que tomar mais Coca-Cola? Conscientemente, muitas pessoas, elas sabem o que precisa fazer, entendeu, Débora?
Mas, normalmente, o que está regindo aquela pessoa, o que está comandando aquela pessoa, é aquela tomada de decisão inconsciente. É o inconsciente que está comandando a vida dela. E o inconsciente tem ligação com as dores que ela sofreu lá atrás. O inconsciente. Então, é óbvio, tem muitas pessoas que não queriam fumar. Você sabia que a nicotina, ela alivia a raiva. Alivia a raiva. Então, normalmente, quando você vê uma pessoa fumando muito sem parar, é porque ela tem muita raiva de algo. Nossa. Ela sofreu, ela não consegue se conter com aquela raiva. Então, a nicotina é que traz aquele alívio para ela. Isso é um processo inconsciente. Porque o que comanda a vida dela realmente são as tomadas de decisões dela inconscientes. Entendeu? Nossa, que então, importante isso. Por que tem muitos homens que eles crescem e eles começam meio que, tipo, a ter um comportamento como o pai dele tinha com a mãe dele? Por quê? Porque ele sofre com aquilo. Aquela dor na infância dele, de ele ver a mãe sofrendo, de ele ver a mãe sendo traída, agora ele cresce e vai trair também a esposa dele. E a gente às vezes pensa, né? Muitas vezes conscientemente a gente tá pensando que não, vai ser o contrário, porque ele viu tudo aquilo e aí a gente fala, como assim? Você viu isso e você não vai fazer ao contrário? E é inconsciente, é isso? É totalmente inconsciente, entendeu? Isso não quer dizer, ele tá fazendo aquilo ali porque ele quer, nada de inconsciente. Não, ele realmente, eu digo assim, as pessoas, elas não vieram com a característica de fazer mal para o outro, entendeu? Deus não fez ninguém com essa característica de fazer mal para o outro. Normalmente, são as dores que elas carregam. Pessoas feridas, ferindo pessoas, entendeu? O que faz um pai, ele trazer as mesmas dores para o filho dele, as dores parecidas que ele sofreu na infância? O que faz? Ele queria fazer aquilo? É óbvio que não, ele não queria fazer aquilo, entendeu? Só que o inconsciente dele, as dores que ele carrega, né, da infância dele, é mais forte do que ele. Principalmente quando não tem a tomada de decisão, ele não tem a consciência, entendeu? Então ele fica agindo de forma inconsciente na tomada de decisão. E como que isso é feito, né? Eu sei que a gente não pode falar tudo aqui, porque isso é tudo, claro, é uma mentoria, é um trabalho que você faz com a pessoa, não é da noite pro dia que a pessoa, né? Sim. Tem todo um trabalho também que é feito. Mas isso é feito em uma consulta, não sei se você chama de uma consulta, encontros. Isso são vários encontros. Como que a pessoa chega a essa clareza da consciência? Ela tem que estar num momento certo, não, agora eu decido ter essa consciência. Eu tô fazendo pergunta bem, como é que fala? Específica, mas como se fosse um leigo mesmo. Sim. Porque a pessoa fala, tá, mas eu queria fazer tudo diferente, eu não queria tratar meu filho dessa forma, eu não queria comer como eu tô comendo agora, eu não queria, enfim. Então, como que chega a isso? Onde que é isso que a gente vai lá? Eu costumo dizer, Débora, que a gente vive o que tolera. Né? A gente vive o que tolera. Realmente chega um momento assim na vida da pessoa, na vida da mulher, que ela diz, chega, eu não tolero mais isso. Não só a mulher, mas o homem também. Chega, eu não tolero mais isso. Em tudo, seja em uma má situação financeira, quando a pessoa realmente diz assim, chega, eu não quero mais ter essa crise financeira, eu não quero mais ter essa escassez financeira. Quando ela toma a decisão de sair desse relacionamento abusivo, tóxico, quando ela diz chega, ela para de tolerar aquilo, entendeu? Aí sim entra a tomada de consciência. Aí sim ela vai, claro, aí sim ela vai buscar ajuda, ela vai precisar buscar ajuda, entendeu? Então só essa tomada de consciência, ela já entra num processo de mudança, entendeu? Então quando ela procura um profissional, que esse profissional vai trazer o quê? Vai trazer consciência. Eu sempre me posiciono dessa forma, Débora. Eu sempre digo, seja em tudo, meus treinamentos individuais, palestras ou em treinamento em grupos, eu sempre digo, olha, eu não mudo ninguém, eu não transformo ninguém, porque eu não tenho esse poder de transformar e de mudar ninguém. Mas uma coisa eu prometo para você, eu prometo
consciência. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é sentar com a pessoa e trazer consciência. Consciência de quê, Otonei? Consciência do porquê do resultado dela hoje. Consciência de onde é que vem esse comportamento. Consciência que existe algo dentro dela chamado propósito, chamado identidade. Consciência, o porquê que ela se comporta e tem esses resultados. Quando ela toma consciência, aí ela automaticamente começa a mudar. Primeiro passo é mudar os hábitos, mudar os estímulos que ela dá todos os dias, mudar as decisões dela. Quando ela começa a ter essa mudança dela, aí vem a transformação. Aí vem a transformação. Eu digo que a mudança ela é muito rápida. Eu mudei. Eu tive um comportamento com meu filho, saí, fiquei 5 dias fora de casa, em treinamento, em imersão, voltei, mudei, foi muito rápido. Mudei rápido. Agora a transformação, ela foi contínua. Ótimo. Entendeu? Ao longo do tempo. Hoje, até hoje, eu estou em processo de transformação. 4 mil horas atendendo pessoas, várias palestras em várias regiões do Brasil, treinamentos individuais, entendeu? E mesmo assim, eu ainda estou na jornada da transformação. Ótimo. E a gente está falando aqui, é claro que são pessoas, mas agora a gente canalizando aí para a mulher. Quando a gente fala de poder da mulher, é muito importante a gente falar isso, porque tem muitas, você acabou de falar, né? Até onde eu tolero. E tem muitas mulheres que estão tolerando uma vida que não seria para elas. Que não seria, não, que não é para elas. Porque estamos falando aqui de Deus como nosso Criador, mas não estamos falando aqui de religião, religiosidade, nada disso. Mas estamos falando aqui do propósito, e que você acredita também, que elas têm de vida. E nem todas, e se podemos dizer, muitas nesse tempo, a grande maioria, que estão tolerando ter uma vida. E não estamos falando aqui tolerar de que, olha, acaba agora o teu casamento. Não estamos falando disso. Não é isso. Tolerando de você viver isso, que não é o que Deus tem para elas. Perfeito. E que não é o que a vida tem para você, seja se você não acreditar em Deus, né? Mas não é aquilo que você deveria estar vivendo. Né? Como que é isso? Para a mulher é diferente, Otonei? Você sente que elas são mais sensíveis? Quando você faz um atendimento com o homem e com a mulher, quais as diferenças e como que você sempre se posiciona para ajudar elas, falando dessa coisa do poder da mulher? Não, é muito diferente. É muito diferente, Débora. Existe uma grandeza na mulher, isso não quer dizer que o homem não tenha. Sim. Tá entendendo? Existe uma grandeza na mulher muito forte, entendeu? Uma grandeza divina, eu digo assim. Eu gosto muito de falar desse tema, né, mulheres, porque eu vivi uma jornada com a minha mãe, né? Eu vivi uma jornada, eu digo que a minha mãe, ela não me educou. A minha mãe, ela me treinou, né? A minha mãe, ela me treinou. Em 2019, eu vivi uma experiência muito forte, muito grande com a minha mãe, e dali Deus foi me despertando, né, para esse público, para a essência da mulher, para a identidade da mulher. Quando você fala o verdadeiro poder da mulher, não existe um poder da mulher, são vários poderes que a mulher ela tem dentro dela, ela guarda dentro dela. A mulher ela é agraciada, existe uma graça na mulher. Existe um poder tão divino que a mulher tem, principalmente quando ela se conecta com a fonte dela, quando ela se conecta com o Criador dela, quando ela se conecta quem fez ela. Quando ela tem essa conexão, aí pronto, ela começa a revelar, ela começa a viver dessa grandeza que ela guarda, que ela tem. Entendeu, Débora? Então são vários poderes que ela tem. Um dos poderes é a graça, é a essência dela. Infelizmente, tem muitas mulheres que elas não estão vivendo esse poder que ela tem. Isso. Eu não vou dizer perdendo, elas não estão usando porque está aí. Entendeu? Só está guardada, ela não perde. Entendeu? Mas no momento que ela desperta, que ela vai acessar, aí sim, ela tem. A mulher tem uma sensibilidade totalmente diferente.
A mulher, eu digo que a mulher, aonde ela coloca a mão, é para prosperar. A mulher, ela traz a prosperidade em si, né? A mulher já é a jornada da mulher aqui é para uma prosperidade. Ela frutifica, ela edifica e ela multiplica. Tá entendendo? Então existe esse poder, essa essência da mulher. Então eu digo que estava agora há pouco com uma amiga, né? A Gabi, gestante, aguardando uma criança, e olhando para aquela forma, né? Vendo aquela barriga linda, e olhando aquilo, meu Deus, olha o poder que a mulher tem. Só ela e Deus tem esse poder de dar vida, de gerar vida. Olha que incrível. Só ela e Deus tem esse poder de gerar vida. Então, isso é muito incrível. Então, eu vivi essa jornada com minha mãe, né? Março de 2019. Uhum. Março de 2019, Débora. Eu me vejo arrastando cadeira de rodas, né? Nos hospitais, quimioterapia, radioterapia. Minha mãe, ela foi diagnosticada com um câncer, né? Já tinha dado metástase, já tinha tomado várias regiões do corpo dela. E de 5 filhos, eu como único autônomo, né? Eu olhando para aquela situação, eu falei, meu Deus. Eu falei, não. Eu não posso dividir essa responsabilidade com alguém que deu a vida por mim, com alguém que derramou sangue por mim. Eu falei, vou compartilhar com meus irmãos, claro, mas eu vou cair para dentro. Então, foi cadeira de rodas, quimioterapia, radioterapia, exame de sangue. E, Débora, foi o momento que eu mais me conectei com mulheres na minha vida. Foi a fase que eu mais me conectei. Foi 1 ano. Deus me deu 1 ano. Quando minha mãe ela iniciou o tratamento, os médicos deram 1 semana de vida para ela. Mas Deus preparou 1 ano. Para quê? Para eu ser treinado. Porque eu me conectei com muitas mulheres. E conversando com as pacientes, as acompanhantes, conversando com irmãs ou mães daquelas pacientes, para não generalizar, eu digo que 98%, Débora, daquelas mulheres vinham de histórico todos parecidos. Olha. Todos. Conversando de uma forma sábia, de uma forma leve, colhendo. Qual o histórico, Otonei? Traições, rejeições, abandonos, humilhações, injustiças, desde suas infâncias. Desde a infância, ela sofrendo com essas dores. A mulher que hoje ela está no leito de dor por uma traição de um marido, porque ela não conseguiu gerenciar aquelas emoções, né? E a medicina já chama hoje de doenças psicossomáticas, doenças através das suas emoções. Então, a mulher que ela sofreu uma traição no casamento e não conseguiu administrar, então muita raiva, falta de perdão, tenha certeza, amiga, ali foi uma manifestação de uma traição que ela teve do pai dela. Foi uma manifestação. A traição que ela sofreu na infância dela, do pai dela, ela se relaciona com alguém na fase adulta, aonde ela vai ser traída também. Mas já existia uma semente de uma dor, de uma raiva, de um ódio, desde a sua infância. Que veio desenvolvendo e chega na fase adulta, é traída pelo marido, piora tudo. A consequência disso pode ser, todos os casos, Otonei? Não, mas pode gerar, sim, um câncer. E aí você conversa com as mulheres, muitas decididas a não perdoarem, aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, né? Guardando aquela pessoa anos por não liberar esse perdão, né? E sofrendo com isso. Aí eu falei, e olhando para tudo aquilo, e Deus falando muito comigo, né? Naquele momento, naquele processo, Deus falando muito comigo,
O quanto a mulher, Débora, ela precisa se conhecer mais. O quanto a mulher, ela precisa olhar para ela também. O quanto a mulher, ela precisa ver o que ela carrega, a essência dela, a grandeza que ela tem, né? A mulher, ela é muito forte. A mulher, ela tem uma resistência totalmente diferenciada. Então, pelo fato dela ter essa característica, que também se trata de um poder que ela tem, ela se envolve em muitas coisas. Ela pega muito peso. Ela quer resolver a situação da mãe, a situação do pai, dos filhos, do esposo, da empresa, das irmãs, das amigas, do mundo. Entendeu? E aí coloca esse fardo nas costas dela. Eu já tive clientes, mulheres, 28 anos em uma companhia como executiva, casada, com um filho, e ela foi demitida. E aí ela, depressiva, só ficava na cama assistindo Netflix, só ficava na cama comendo doce, perdeu o sentido. E daí ela foi buscar ajuda e me encontrou. E nosso primeiro encontro, ela diz, eu não sei mais se eu quero continuar meu casamento, porque eu não sei mais se meu marido me ama, o meu filho está diferente comigo, o filho já adolescente, o meu filho não tem mais conexão comigo, eu também acredito que o meu filho também não me ama mais, né? A minha vida está perdendo sentido. Aí eu olhei para ela e fiz uma pergunta. Eu falei, e você se ama? E daí ela ficou parada, olhando, né? Aí eu falei, qual foi a última vez que você olhou na frente do espelho e disse, eu me amo? Qual foi a última vez que você se abraçou? Qual foi a última vez que você se elogiou? Qual foi a última vez que você olhou para você? E um olhar de admiração, um olhar de respeito, um olhar de amor para com a sua vida. Qual foi a última vez? Ela ficou assim, aí a lágrima começou a descer. Aí eu falei, ok, como que o outro pode te dar aquilo que você nem tem para você mesmo? Ótimo. Como? Porque não tem como o outro te dar se você mesmo não está se dando. E eu acho que é até importante, eu tô cortando você, mas pra gente, porque eu sei que tem muitas mulheres que vão tá vendo a gente e vão estar no sentido de, né, mas vocês falam, né, desde o início ali que a gente não pode tolerar, e aí eu vou tolerar uma traição e depois eu vou perdoar, e eu vou... Não, gente, não é isso, né, que a gente tá querendo dizer aqui. O sentido é de que é tratar de você. É como você lida com aquilo que fizeram com você, né? Que a gente fala. É como você vai fazer com que aquele problema seja aquela ressignificar aquilo. O que aconteceu com você depois disso? Porque senão você simplesmente perde sua vida, né? Então a vida de todos continua em volta, você se preocupa com todos que estão à volta, o que estão achando de você, mas você mesmo não para ali para se olhar, para ter compaixão de você mesmo, se né? validar, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, né? Exatamente. E quando a gente fala tipo de você vive aquilo que você tolera, é óbvio, se houve uma traição, isso não quer dizer que o seu perdão é para ter a pessoa de volta. Isso não quer dizer que o seu perdão é para conviver novamente. Não, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão é para você, o perdão é para você se libertar disso. Isso não quer dizer que você tem que voltar a conviver, mesmo porque quem mudou foi você. Talvez a outra pessoa continue sendo a mesma pessoa. Não valoriza, trai, mas você se valoriza. Você agora, quando você perdoa, você se livra, né? Como é o processo do perdão? Eu digo assim, ó, o perdão para alguém que me fez mal, ou a falta de perdão para alguém que me fez mal, eu agora pego a minha cabeça, a minha mente, né? E metaforicamente eu faço dela uma cela, um presídio, né? Onde tem uma grade, eu vou abrir a chave, abrir, e aí eu vou pegar essa pessoa e vou colocar aqui dentro.
fechei e tranco. E digo assim, ó, você não vai sair daqui. Eu vou te matar aqui dentro. Então, quando você não perdoa, você está mantendo essa pessoa trancada aqui dentro. Tá? Só que quem é que está sendo maltratado? Você mesmo. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso na minha vida. Foi depois de 38 anos que eu fui buscar o meu pai e dar meu primeiro abraço no meu pai e dizer, pai, eu te perdoo. Foi depois de 38 anos. Depois desse processo, eu entendi que mesmo a minha mãe, ela com câncer, ela também ela achava que tinha liberado perdão para o meu pai, mas em um processo com ela, ela entendeu. Eu mostrei para ela que ela não tinha perdoado. E caiu uma ficha para ela. A ponto de ela, Ney, verdade, eu não perdoei. Liga para ele, ligou, conversou. Ou seja, ela precisava disso. Se libertar daquele fardo que era a dor que meu pai tinha causado para ela. Entendeu? Então, o perdão não é para o outro. O perdão é para mim. Ótimo. Entendeu? O perdão é para mim. Então, por mais que a pessoa me fez mal, eu vivo o que eu tolero. Depois de 38 anos, eu vivia com meu pai preso aqui dentro, cheio de mágoa, cheio de raiva do meu pai, né? E isso não fazia sentido. Eu tinha meu carro, eu tinha minha casa, eu tinha meu filho, minha esposa, eu estava ganhando bem financeiramente, mas não fazia sentido. Não fazia sentido. Quando eu perdoei, as coisas começaram a fazer sentido novamente. Entendeu? Começaram a fazer sentido. E outra coisa, eu me tornei muito mais próspero. Muito mais. Assim, como assim, Antônio? Você está ganhando muito dinheiro? Não está relacionado, entendeu? Porque eu me tornei muito mais próspero. Eu tenho uma melhor conexão com a minha esposa. Sim. Eu consigo amar muito mais a minha esposa. Eu consigo entendê-la, compreendê-la. Eu consigo me dedicar muito mais para o meu filho, ter um melhor relacionamento. Eu consigo ter muito mais relacionamentos saudáveis, principalmente se tratando de amizades. Eu consigo olhar de uma forma diferente para as pessoas. Sabe, Débora, você tirar um fardo das costas com a falta de perdão? E a gente percebe que tem muitas mulheres nessa situação, né? Porque de repente não foram traídas, ou de repente não... Enfim, não chegaram ao extremo de, eu quero um divórcio, enfim, mas estão aguentando muita mágoa, aguentando muita coisa pelos filhos, sim, ou até pelo próprio casamento, não só pelos filhos. Não, eu ainda amo muito, né, o marido, mas ele é um homem agressivo, ele é um homem autoritário, de repente é um homem que você já quis muito ser a mãe, sim, e hoje você até desistiu de ser a mãe deste homem, porque você também já não conseguiu mudar, porque você percebeu, sim, que não é você que vai mudar. Então, você nota que a mulher, ela tem muito isso, e vai chegando um momento que ela também desiste de tudo e dela. Perfeito. Porque vai num nível de tentei, fiz de tudo, tentei ser, sim, mãe, tentei ser, né, enfim. Sim. E ela acaba desistindo dela mesma. Perfeito. Então, você acredita que quando ela entende quem ela é e o que ela pode fazer por ela, ela faz em toda a sua família, em todos que estão à sua volta? Ela muda gerações. Débora, eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, eu sou a favor de tudo isso. Mas eu não acredito, Débora, que Deus fez algo tão precioso com suas mãos. Deus fez a mulher com as suas mãos. É tão incrível para mim isso, que a mulher, ela foi o último projeto de Deus, né? A última a ser criada. Quando ele fez a mulher, tipo, pronto, agora eu posso descansar. Agora eu vou descansar. Porque a mulher, ela tem essa essência do cuidado, ela tem essa essência da proteção, ela tem essa essência da multiplicação. Então, por mais que eu seja a favor da família, do casamento, né, eu não acredito que Deus fez a mulher, Débora, para ser abusada, para sofrer, para ficar em um casamento tóxico, né, sendo maltratada, para ela estar mantendo ali algo que está na cara, que Deus mesmo já falou para ela, que ela não precisa estar insistindo naquilo. É óbvio, principalmente quando ela vê evidências
que, tipo, não tem mais jeito. Tá entendendo? Eu não acredito que a mulher fez, que Deus fez a mulher para ela ficar insistindo naquilo e sofrendo 1, 2, 3, 15 anos, 20 anos, 30 anos, entendeu? Ainda na esperança de que vai haver uma mudança. Também não estou aqui dizendo que quem está passando por isso já tem que separar. Não estou falando isso, entendeu, Débora? Uhum. Então eu acredito que Deus fez a mulher para ela ser cuidada. Deus fez a mulher para ela ser agraciada da forma que ela precisa, entendeu? Se sentir protegida, Se sentir segura. protegida, exatamente. A mulher ela precisa ser protegida, ela precisa ser protegida, entendeu? Ela precisa ser cuidada. Então, quando ela está vivendo em um relacionamento, né, principalmente relacionamento abusivo, ela precisa olhar para ela, né? Eu digo que, Altonei, mas eu estou vivendo isso. Talvez você esteja aí, né, se perguntando, mas eu estou vivendo isso. E foi o que eu falei com você naquele dia. Eu disse, Débora, o que é que acontece? Quando a mulher, ou até o homem também, né, falha no processo seletivo, né? Falhou no processo seletivo. No processo de seleção dela, ela falhou. Ok, agora ela vai precisar investir em treinamentos. Entenderam aí, né, mulherada? Entendeu? Falhou no processo. Falhou no processo na hora da seleção, não pegou os currículos, não avaliou. Não é demitir agora, entendeu? Exatamente. Não é demissão. Só que você já tá aí 10, 15 anos aí, então alguma coisa Tem te que rever. segurou até agora, 10, 15 anos, né? Então vamos fazer um treinamento aí. Exatamente. E o treinamento consigo, né? Porque vamos aqui, né? Claro que a gente tá aqui numa analogia, numa metáfora, mas... Sim. É como você também treinar o líder, né? Treinar o líder, treinar o gestor, treinar todo mundo. Porque Sim. a gente também precisa ser treinados, né? Sim, exatamente. Todos nós, mas falando aqui em nome da mulher, porque eu já tive desse lado aí, eu sei que muitas depois vão colocar no comentário, muitos vão falar, não aguento, porque eu já fiz isso e aquilo, pra vocês é fácil. Mas eu também já estive do lado da crítica, viu? Sim. E eu já cheguei a falar mesmo, Tony. Sim. Eu já cheguei a falar, não vou ser capacho de homem, vamos dizer o quê. Por quê? Porque a gente tem uma visão contrária, mas quando a gente começa a entender o poder real da... Não sei se a gente pode chamar de persuasão, mas é mais ou menos isso. Da mulher, da influência que ela tem, sem que ela perceba. Isso é transformador. Então você não precisa usar daquilo da forma negativa, que você às vezes se sente mal falando daquela forma, agindo daquela forma. Quando você vê, é totalmente diferente e a resposta é muito mais rápida, viu, meninas? Então, já fica de olho aqui em tudo que a gente tá falando. Por isso que eu trouxe um homem, viu, Otani? Que eu acho que é importante também, pra gente falar pra mulheres com a presença de um homem, porque você vai falar da sua visão também, mas é bom que as mulheres, às vezes, muitas têm essa visão. Ah, mas é um homem falando? Sim, é um homem falando. E é importante ter essa presença. Eu acho que isso é... Perfeito, Débora. Débora, eu costumo dizer que a mulher, ela não muda ninguém, né? A mulher ela não tem esse poder de mudar o homem, né, o marido dela, ela não tem. Quando a mulher ela tenta, ela entra em choque e é como ela estivesse vivendo o mesmo papel do homem, porque o homem, por natureza, ele é cabeça dura, entendeu? É por isso que a mulher ela vem para trazer esse equilíbrio. A mulher ela vem. A mulher é a parte sábia. Não estou dizendo que o homem não tem sabedoria, que o homem não tem... Não, claro que tem sim. Mas a função mesmo, a característica da mulher, principalmente quando ela está ligada com o pai dela, com Deus, ela traz essa sabedoria para quê? Para instruir a casa dela, instruir um homem. Então, a mulher que ela fica batendo de frente dentro da casa dela para mudar o homem, questionando, brigando, ela não está sendo sábia. Ela vai ficar tempo e tempo e tempo nesse sofrimento. Quem muda o homem é Deus. Quem muda o homem é Deus. Se você, mulher, está aí, né, e tem um relacionamento talvez que não esteja 100%, né? O cara está aí cabeça dura, tendo alguns comportamentos ruins. Não é você que vai mudar ele. E a sua discussão, a sua treta, o seu embate não é com ele, é com Deus. É com Deus. É meter o seu joelho no chão,
pode até reclamar para Deus, pode até questionar para Deus e dizer, esse foi o homem que o Senhor me deu, cuide dele, porque eu não vou cuidar, não sou eu que vou botar na cabeça dele, muda ele. Deus, ele escuta. Deus, ele escuta. Ela vai ser esposa, ela vai ser a mulher para esse homem, porque Deus vai trabalhar na vida dele. Agora, se ela ficar em choque com esse homem... E é até, eu tornei uma forma de confiança em Deus, né? Confiança em Deus. Porque quando você tá querendo fazer com a tua mão, você tá, Deus, dá licença aqui, Exatamente. tá? Que eu vou resolver, porque eu sei mais do que o senhor. Exatamente. E aí a gente quer agir. Sim. E quando você faz isso, eu achei que é bem legal você trazer o exemplo que eu falei aqui, que a gente nos bastidores estava falando sobre essa questão do pai, da figura, que eu achei tão bonitinho quando você pensa ali, né, no exemplo que ele deu, que realmente é o que é o pai. Até para você que não tem essa referência de figura paterna e um pai, mas você tem no teu Criador em Deus, que ele é um pai mesmo. Então eu queria até que você trouxesse isso, né, desse exemplo que você deu, quando a mulher vai até Deus, ao invés de ir lá no marido, né? Sim, porque a relação com o nosso pai aqui, nosso pai natural, tem a ver também com a nossa relação com o pai espiritual. Então, quando a gente vai observar um relacionamento de um pai, né, que tem uma filha e tem um filho, tem um casal. Então, qual é a atitude, né? Como é que funciona o comportamento desse pai para resolver certos atritos entre aqueles irmãos? Normalmente, quando a menina, ela chega, ela pode ter 5 anos, né, a mais do que aquele menino. Ela tem 10 e o menino tem 5. Aí ela chega, o pai tá lá deitado, o pai tá assistindo o jogo, o pai tá no sofá, e ela chega, papai, papai. Ele já olha assim, minha princessinha, o que foi, meu amor? O que foi, meu amor? O que foi? Olha, João fez isso, aquilo. Ô, rapaz, João! Ele pode ter até 3 anos, 4 anos, ele vai chamar esse João. Por que você fez isso com ela, João? O que foi que você aprontou, João? Não, a menina, ela pode estar até errada, mas o pai sempre vai ouvi-la, protegê-la e saber dele o que foi que ele fez. O que foi que você fez, rapaz? Eu não já falei pra você tratar ela assim? Não, pai, mas foi ela. Olha, eu te conheço, João. Agora, quando é o contrário, Débora, quando o João ele chega e diz, papai, olha, a Maria, a minha irmã, fez isso comigo. Aí ele vai olhar assim, você fez o que com ela, rapaz? Olha, eu conheço pra ela fazer isso com você. Ó, depois eu vejo isso, viu? Olha, peraí, depois eu vou lá, eu vou falar com ela. Rapaz, olha. Ou seja, tem a ver sim com o tratamento de Deus para com os filhos dele. A mulher, Débora, quando ela chega para Deus, é imediato. Quando ela coloca o joelho no chão, quando ela fala, pai, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso disso. Pai, olha para isso, olha para essa situação. Deus, ele olha e ele responde muito mais rápido. O homem é um processo com seu pai. O homem, ele vive um processo com o pai. E com Deus é assim. Tá entendendo? Não estou dizendo que Deus não escuta o homem, não. Ele tem a facilidade de escutar, de ouvir a mulher mais rápido e já dar uma solução. Toma, faz isso, isso e isso. Se falando de mulher, para esse quesito, eu gosto de 3 personagens, né, mulheres da Bíblia, que é Maria, Ruth e Esther, né? As 3 ali, as 3 elas totalmente submissa, totalmente assim, agraciada, né, através do comportamento dela, conectada com Deus. Em situações, você vê, Esther precisava de uma instrução para conduzir aquele povo. Ela precisava de uma instrução para o que fazer, o que falar, né, para salvar o povo dela. O que foi que Esther foi fazer? Ela foi jejuar. Esther, ela foi se conectar com quem? Com Deus. Ela foi buscar a instrução com o pai dela. Então Deus diz, olha, faz isso, isso e isso. Ela, obediente, né, recebeu a instrução. E quando a mulher ela se torna obediente, recebendo a instrução de Deus, ela coloca reis aos pés dela.
assim como Esther colocou, assim como Ruth colocou o homem mais poderoso naquela região, naquele momento, se rendeu a ela. Assim como Maria, Senhor, faz de mim conforme a tua vontade. Eis aqui, para o Senhor fazer conforme a tua vontade. Por isso Deus viu graça nela. A mulher, quando ela se conecta, ela desenvolve algo que já tem, que é a graça. A mulher tem graça. Entendeu? Então, trazendo para esse quesito paterno, né, paternal, tem essa relação, né, do pai em ver a filha e atende rápido, olha rápido, fala rápido, entendeu? Dá logo a instrução, diferente do homem. Até os pedidos, né? Eu tenho a Mari aqui, ó, que tá nos bastidores, toda vez que ela pede alguma coisa pro pai, o pai corre pra fazer, né? Né, Mar? Já tem um jeitinho pra pedir, é sempre assim. Tem, ela tem um jeito mais... O pai, já sabe. Eu falo que é o Uber pai dela, quando chega aqui, fala, pai, vem me buscar, assim. Porque a gente fala aqui de um modo, claro que a gente tá descontraindo aqui, brincando, mas é um processo doloroso, né, Otonei? Porque eu falo aqui em nome das mulheres, porque eu sei que muitas hoje estão perdendo isso, estão perdendo até a feminilidade, estão perdendo o propósito, se perdendo do propósito, porque estão encarando isso como, não, eu sou poderosa. Por isso que eu coloquei aqui o tema é o verdadeiro poder da mulher. E realmente ela é porque poderosa. Realmente ela é, mas no sentido real mesmo da palavra. Você tem um poder, mas não é esse que de repente rotularam. Exatamente. Né? Que de repente você não precisa estar ao lado do homem, que você não precisa do homem. Não, pra mim é realmente... E isso demorou pra cair a minha ficha, que é um conjunto mesmo. Sim. Mesmo sendo casada, mesmo não tendo, mas como vocês falam, né? No inconsciente ali, em que você não tem essa visão de que não, eu vou responder na mesma altura, eu vou falar, eu tenho que acontecer. E na realidade você começa a entender que é sobre você. Exatamente. Né? Que você tem que se curar, porque não é só a questão de falar com um homem. Nós estamos falando aqui com um homem, mas como você fala com seu filho, sua filha, como você fala com as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu leio muito, e tô lendo muito sobre isso, né, Otonei? E eu acredito que você também tenha conhecimento do Marshall Rosenberg, que fala muito da comunicação não violenta, e ele traz muito isso de qual é a sua intenção. E eu acredito que você fala muito isso nas suas mentorias, né? Qual que é o seu propósito? Será que do jeito que você tá falando, do jeito que você tá agindo, vai te levar ao teu propósito? Então, por que você não fala de uma outra forma? Mas muitas vezes é o ego, não é que tá ali, não, eu tenho que ser desse jeito, né? O orgulho. Você percebe isso em algumas palestras com as mulheres? Você tem isso? Que a mulher, não, meu orgulho, eu sei que eu posso falar, mas não vou falar desse jeito. Sim. Tem muito isso? Quando eu construí, né, um treinamento lá em Salvador, só para as mulheres, e uma das participantes, ela viu o anúncio online, né, na internet, e daí ela foi lá para o treinamento. E aí ela entrou toda assim meio desconfiada, sentou, e daí iniciei o treinamento, e ela foi se abrindo, aí no final, ela pediu o microfone. Eita. Né? Aí ela falou, olha, eu vou confessar aqui para você, viu, Otonei? Eu só vim porque eu queria avaliar, que para mim, homem não tinha nada para falar para as mulheres. Homem não tinha moral nenhuma, porque ele não sabe nada da mulher. Mas o que eu ouvi aqui realmente fez muito sentido e é o que eu estava precisando muito para a minha vida. Aí eu perguntei, ok, qual é a decisão que você toma? Ela falou assim, ó, eu preciso olhar mais para o meu marido. Eu preciso olhar mais para a minha casa. Eu preciso mais ser obediente ao que Deus está me chamando. Imagina, em um treinamento. Né? Então aquilo ali para mim foi muito forte, que realmente existe essa resistência, entendeu, Débora? Eu digo que a mulher, ela tem um poder de influência muito grande, Débora. Ela tem um poder de influência. A mulher, ela sempre vence. A mulher, ela sempre vence quando ela se posiciona, tá entendendo? No lugar dela, da maneira que Deus fez ela sempre vence. Ela tem um poder de persuasão. O homem sempre perde, o homem é
cabeça dura, entendeu? Leva mais tempo? Leva, mas ela vence. Ela sempre vence. Então, quando eu falo disso, que a mulher ela sempre vence, o inimigo ele conhece, né, o homem e a mulher muito mais do que o homem e a mulher, né? Quando eu trago o exemplo de Eva, né, o inimigo, né, a serpente, foi persuadir quem? Foi persuadir a Eva, né? Por quê? Porque certamente ele sabe que se eu ganhar aquela mulher, eu ganho a casa dela. Porque ela tem o poder, ela tem o comando, o homem vai obedecer ela, o homem vai ser atraído, né, por ela. Então deixa eu ganhar ela primeiro. Ganhou ela, deu fruto para ela, ela foi, entregou para o homem e é fácil o homem comer. Quem está dando é a mulher dele. Tá entendendo? Então, ou seja, se fosse ao contrário, se ele entregasse, se a serpente entregasse o fruto para aquele homem, ele poderia comer. Mas se fosse levar para ela dizer, quem mandou você comer isso? Quem mandou? Meu pai não disse para não comer? Deus, olha o que ele fez, olha, eu não vou comer não. Se resolva você e meu pai, se resolva você, eu não vou comer. Você tá entendendo? Uhum. Então, quando a mulher, e é por isso que a mulher ela é muito atacada. Por isso, Débora, que a mulher ela é muito atacada. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se ele ganha a mulher, ele ganha a casa. Se ele ganha a mulher, ele ganha a empresa. Se ele ganha a mulher, ele ganha um casamento. Quando ele ganha a mulher, o casamento acaba. Quando ele ganha o homem, nem sempre o casamento acaba, por causa da perseverança dela, por causa da força dela, por causa da oração dela, por causa do poder que ela tem de interceder e até de expulsar. Olha. Quando ela se posiciona. Tá entendendo? E o que você acredita hoje, Otonei? Eu sei que a gente tá indo pro final do nosso podcast. Eu falei que 1 hora é pouco. Mas já está convidado para a nossa parte 2 aqui, né? O poder do homem. E o que você acredita hoje? Porque a gente tá falando aqui de comportamento, a gente tá trazendo um pouco aqui ao que você acredita, os teus valores, que eu acredito também, sou cristã e eu sempre falo isso aqui no Débora no Canto Dela, deixo isso bem claro para todo mundo, mas a gente pode relacionar isso hoje, como que é a gente relacionar o comportamental, o espiritual, para que tenha esse equilíbrio, porque a gente está vivendo hoje num mundo em que está complicado saber o que é o papel da mulher e o que é do homem. Para nós que somos cristãos, a gente tem isso mais claro, mas para quem não tem, às vezes tem essa dificuldade de, será que se eu me posicionar eu vou estar sendo feminina? Será que não? Como equilibrar isso, Otonei? Para você como mentor, você traz isso? Você traz o comportamento, o espiritual? Como que é feita essa mentoria? Sim. Débora, eu digo o seguinte, amiga. Quando você realmente vive quem é você vive a sua identidade, você vive a sua essência, é um processo natural. Você volta para o seu lugar de origem. O seu lugar de origem. Quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eu não fui buscar religião, não fui buscar Deus, não fui buscar nada disso, não fui buscar espiritualidade, nada disso. Em 2017, eu fui fazer esse curso. Em 2018, eu iniciei os treinamentos de formação. Porque eu queria ajudar pessoas, trabalhar com pessoas, ganhar dinheiro, fazer palestras, fazer treinamentos. Não tinha nada a ver em fé, em servir a Deus, em aceitar Jesus, não tinha nada a ver com isso. Ou seja, eu comecei, primeiro, perdoe meu pai. Quando eu perdoei meu pai, é como se meu coração estivesse todo sujo, cheio de mágoas, cheio de dor, cheio de raiva. E quando eu perdoei meu pai, eu limpo esse coração. Ficou agora limpo, né? E se está limpo, agora algo vai precisar habitar. Eu não sabia o que era, né? Esse habitar agora se trata do Espírito Santo. Se trata de... Eu falei, tipo assim, tá faltando algo na minha vida. E se falta algo, seria eu voltar ao meu relacionamento com Deus, né? Então, ou seja, mas para isso eu precisei trabalhar a minha identidade,
eu vivia algum comportamento, tipo, eu era muito tímido, eu era fechado, cheio de rótulos que eu recebi em toda a minha infância. Ney é muito fechado, Ney é muito calado, Ney é isso, aquilo, muito tímido. Ou seja, me rotulava e eu me escondia. Quando eu, nessa jornada, eu fui descobrindo quem eu era, descobrindo que eu amo falar de pessoas, mas eu vivi a minha vida toda me escondendo de pessoas. Ou seja, daí sim, Débora, eu fui voltando para o meu lugar de origem. Automaticamente, algo começou a se mexer em mim. Poxa, tá faltando alguma coisa, tá faltando Deus. Aí sim, eu fui entendendo que eu precisava também trabalhar a minha espiritualidade. É um processo natural. Eu não preciso sentar com ninguém e ficar aqui dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha, Deus te quer, não. Só eu trabalhar, assim como vários clientes meus, eles aceitaram Jesus, eles passaram a trabalhar o espiritual de uma forma natural. E eu trabalhar só identidade dele, comportamentos, perdoando, se cuidando, se valorizando, se amando, se respeitando, comportamentos automaticamente. Eu tornei, cara, eu estou começando a ler a Bíblia. Eu estou começando a orar. Eu estou começando a fazer um devocional. Aí pensar que não, Tonei, cara, eu estou querendo mais de Deus. Natural. Sabe por quê? Porque ele volta, ele tem um desejo de voltar para o lugar de origem dele. Tá entendendo, Débora? O lugar de origem. Qual o lugar de origem? Ele veio do Pai, ele veio de Deus. Ele veio de Deus, então ele quer se relacionar novamente. O espírito dele fica sedento em querer o relacionamento. Então é um processo natural. Eu não preciso aqui sentar com você para dizer que você tem que, né, seguir isso, aquilo. Não. É corrigir. Tá entendendo? Alguns comportamentos. Talvez tirar você do passado. Entendeu? Mas assim, sair do passado. Olhar para você hoje, cuidar de você, se perdoar, tirar culpas que não são suas. Tá entendendo? Talvez um relacionamento frustrado dos seus pais, talvez um acontecimento, talvez lá atrás com um irmão seu, talvez uma gravidez que sua mãe ela não conseguiu ter sucesso e aí você traz culpa. Talvez um fardo que o seu pai queria homem, veio a menina e veio você, e aí você se culpa por isso, em um processo inconsciente. Quando a pessoa, Débora, ela vai tirando esses fardos, automaticamente, amiga, ela vai voltando para o plano original dela. Ótimo. Entendeu? O plano original. E o plano original é o quê? Ela querer mais de Deus, se conhecer mais. Daí sim, amiga, ela começa a resgatar a identidade dela. Identidade de mais semelhança do Criador, identidade de filha, identidade de filho. Tá entendendo? E daí ela vai querer mais, ela vai querer se envolver mais, entendeu? Nada de religiosidade. É o que você falou, né? É um processo natural, mas que tem que ter alguém que tá ali te acompanhando para você entender o que tá faltando. Porque foi como você falou lá no começo do nosso podcast. Eu sabia que tava faltando algo, porque tinha um vazio, mas eu não sabia o que era. Mas você se colocou, não, eu vou atrás, eu vou buscar. E tá aqui, é o que eu falo para todo mundo que assiste o podcast, que a gente não traz aqui convidados, as pessoas, quem eu entrevisto, para que você esteja em contato com a pessoa. Mas se você se identificou, que ótimo, porque se eu trago aqui, são pessoas que eu já entendi o trabalho, eu já entendi que além de profissionais fazem com amor e respeito, né, pelas pessoas que estão ali. Então, se você se identificou, isso é ótimo, mas você precisa se posicionar e tomar uma atitude, porque a vida é tua. E a gente não pode fazer nada, e até muitos de vocês, mentores, falam isso, né? Não ajude quem não quer ser ajudado, né? Então, se você quiser ajuda, eu até quero que você deixe, Tonei, que a gente vai encerrando também, quero que você deixe as suas últimas palavras e deixe o seu contato do Instagram, né? O seu Insta, que eu não sei se você faz esse retorno ali no direct, de repente da pessoa querer saber como te procurar, como são esses encontros. Também sei que você tem alguns encontros até aqui, né, no nosso ambiente aqui da editora Chave Mestra, que também são encontros muitas vezes até gratuitos, e se você quer dar o primeiro passo, já é uma forma de conhecer o trabalho do Tonei, né? Passa tudo, Tonei, e aquela é sua câmera, então puxe mesmo a orelha de todo mundo, viu, Tonei? Que não tá
né, que tá só faltando um empurrãozinho aí para poder mudar de vida, mudar, mas tem que começar, né? Perfeito. Pode me chamar no direct, né, Otonei Bastos, eu respondo sim a todos. E é Otonei, lembrando, né, Otonei com um I, tá? Otonei, como Isso. a gente fala, Bastos. Otonei, Bastos. Daí sim, podemos marcar um encontro, né, conversar, também entender o seu momento. Eu já tive pessoas, Débora, que eu indiquei para outros profissionais. Ótimo. Tá entendendo? Que eu não tinha competência para tratar aquilo. Então, eu gosto de colocar muito profissionalismo, entendeu? Então, não é porque a pessoa ela vai trazer um diagnóstico para mim, a gente vai conversar e que, tipo, aquilo é o Otonei que vai tratar. Não, entendeu? Então, é por isso que é bom, é interessante ter esse primeiro encontro, a gente conversa, vou colher, né? E daí sim, a gente pode trazer alguma solução, tá bom? Mas vai lá, Otonei Bastos, manda um direct, daí a gente conversa. Ótimo. E essas palestras a gente pode falar daqui? Pode, terças-feiras, né? Terça. Enquanto tá sendo gravado esse YouTube, tá, gente? Que depois pode mudar, mas a gente tá gravando aqui em 2024, outubro. Então, qualquer coisa vai no Insta dele. Mas, atualmente, elas acontecem, ASP, que a gente fala. Como ASP, que... um ambiente social positivo. Porque a gente entendeu, Débora, que em todos os momentos estamos nos inserindo em ambientes, mas não são todos positivos, né? Então a gente criou um ambiente social positivo, onde temos momentos de network, né, conversa, crescimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, né? Vários empresários, pessoas que querem se desenvolver. Toda terça-feira, aqui na Editora Chave Mestre, no Alphaville. Ótimo. Às 20 horas, né? Terça às 20? 19h30. Às 19h30. Vai lá no Instagram que você vai saber tudo. Pode falar, toda quarta também eu iniciei uma jornada também de palestras. Aqui você teve até presente, né? Sim. Onde eu falo da identidade, né? Falo muito da identidade. Foi muito bom, inclusive. Se você, né, não sabe nem para onde você quer ir, não posso dar spoiler aqui, mas se você não sabe nem para onde você quer ir, é aquela velha história de, né, qualquer rumo serve, qualquer caminho serve, né? Então vamos primeiro entender quem nós somos, para onde a gente quer ir. Para isso, se você não consegue fazer sozinho, que é difícil mesmo, né? Não é algo tão simples quando se fala, mas quando você tem alguém que já passou por isso, que é um mentor, que vai pegar ali na tua mão, literalmente, você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Então, como diz ele aqui, ó, seja inabalável, especialista, mentor comportamental, mais de 4.000 horas de atendimento individual. Então, você vai estar aqui com uma pessoa que vai sim te dar esse respaldo, mas também, se não for da competência dele, ele vai poder indicar outra pessoa. Esse é o profissional. Que ele sabe que nem tudo é com ele, mas ele vai indicar uma outra pessoa, né? Sim, perfeito. Então, quero agradecer muito obrigada e deixar suas palavras finais aí, mas eu quero já te agradecer pelo tempo, porque eu sei que você também tem tua agenda, tem teus compromissos, mas está aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada. Perfeito. Gratidão. Eu que agradeço, né, por poder estar aqui compartilhando. Assim, eu digo que é 10%, né? Pois é. 10% desse poder, né, ou dos poderes que a mulher ela traz como essência, né, aquele poder assim, né, que ela veio de uma costela que tem, né, a função de proteger os órgãos vitais, né, então a mulher traz esse poder de proteger. A mulher ela sabe cuidar muito bem do coração, né, a mulher ela sabe dar um fôlego, né, que vem do pulmão. A mulher ela sabe entregar uma energia, seja para o filho, seja para o esposo, seja para os negócios, ela tem, por isso que ela veio de uma costela, e a costela tem esse formato, né, de proteger os órgãos vitais. Então, eu amo falar disso, tá bom? Vamos ter outros momentos. Débora, muito feliz e grato. Eu agradeço. E é isso, tá pensando que ele não volta aqui? Não, já tá intimado, hein? Já. Voltar aqui, parte 2, pra gente falar aí sobre muita coisa que eu acredito que em 1 hora não dá tempo. E então eu quero agradecer você que tá comigo até esse tempo aqui, já compartilha, né, esse material que é conteúdo de qualidade. Eu trago aqui pessoas para realmente a gente
espalhar coisas boas aí e de qualidade, né? E eu sempre viro pra essa câmera, Tonei, porque é pra gente se despedir de todo mundo. Essa aqui, ó, central, tá vendo aquela ali, ó? Né? Aquela ali perto do Vitor. A gente vai dar um tchau pra todo mundo. Agradeço vocês também, então. Muito obrigado por estarem com a gente. E, ó, no nosso próximo episódio eu encontro vocês. E em breve com o Tonei aqui de novo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo no coração.